notas para a convocação de Carleto, antes de dar os motivos, por favor. Eu queria concordar com você, tá? Eu também não gostei do Martinelli. Inclusive, eu poderia esquecer, eu poderia falar Magalhães aqui várias vezes. Podia ficar falando Magalhães. Notas, por favor. Eu começo aqui Ah. para ajudar a dinâmica. 9 para Carlito. Dou nota 9 para ele. 9 é alto, 7. parece que tu gostou, ô Vitor. Eu gostei. No geral, eu gostei bastante. Só não gostei de 2 a 3 nomes só. Que eu discordo totalmente. 7. Eu ia no 7 também, mas vamos de 7,5 então. Vou de 8 então, pra não ficar igual. Vou de 8. Essa nota 7 aí vai ter que ser explicada, né? Tem motivos do que? O Neymar? Neymar? Não gostou? Vou explicar meus pontos. Fala aí. Pode falar? Por favor. Cara, gostei, assim, não acho uma convocação ruim, mas acho que, assim, o Neymar, vou colocar como primeiro ponto, acho que é um cara que tem que estar. É uma reformulação, uma virada de chave para a seleção brasileira, e por mais que ele não esteja nas condições melhores de jogo, acho que é um cara que tem que estar com o grupo, é um cara que o grupo gosta, o grupo quer estar junto, então acho que é um cara que tem que estar ali, mesmo se fosse jogar 20 minutos dos jogos, acho que é um cara que tem que estar presente ali no processo de renovação não, de uma nova era da seleção, né? Então acho que por ser uma virada de chave, ele teria que estar assim, e sou a favor desses caras grandes estarem com o grupo. Gostei muito da volta do Casemiro, já era esperado. A volta do Richarlison, é um cara que ele sempre gostou, trabalhou junto. Então, cara, eu acho que é uma boa convocação, sim, mas eu acho que, por exemplo, o Martinelli tem nomes na frente. Acho que tá abaixo, uma temporada abaixo, não tá longe de ser sua melhor. Acho que, cara, é bem honesto levar assim, mas eu não levaria o André agora. Então acho que são aqueles pontos de seleção que a gente sempre vai ficar debatendo aqui. Um concorda, outro não concorda e tal. Acho que para mim o Beraldo tá atrás de alguns também. Reserva no PSG, talvez o Carlos Augusto. Mas acho que, assim, é uma convocação honesta. Eu não sou daqueles caras que ficam aqui batendo, não, essa panela da seleção são sempre os mesmos. É sempre os mesmos que são sempre os melhores. Então, vão ser sempre os mesmos. Só que é um bolo ali. Pode perder uma Copa, fica um bolo, pô, vou falar pacote, fudeu, cara. Vai ficar um pacote ali de jogadores maior, e aí o cara vai escoando. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que é uma convocação que não é o Ancelotti de fato. Acho que é uma convocação ali de comissão, e ele foi filtrando ali e colocando alguns pontos ali que ele queria junto. Um Casemiro, um Richarlison, uns caras que ele queria trabalhar ali. Então, acho que não é a primeira convocação de fato do Ancelotti ainda. Acho que a segunda, assim, vai ser a mais com cara dele, assim. Mas, cara, acho que uma convocação ok, assim. Acho que nada demais, assim, que foi, cara, melhor convocação, mas também eu já expliquei aqui. Acho que para mim o Thiago Silva tem que fazer parte do processo. Acho que ele, pelo menos, deixou claro que ele não se importa com idade na coletiva. Já gostei disso. Mas eu optou por não chamar, e aí o entendimento dele também. Mas é um cara que eu chamaria para o meu processo se eu fosse começar um trabalho na seleção. Então, acho que é uma convocação ok, honesta, mas que eu tenho algumas ressalvas. Só. E o chat vai à loucura com um pacotão dito pelo Matheus. Loucura, sabia que o Bigão ia atacar. Ô Matheus, assim, rapidamente, você concorda 100% com os convocados do Flamengo? Rapidamente. Cara, eu concordo. Acho que todo mundo ali tá num bolo que merece ser convocado. Tava na pré-lista e tal, tava já meio que pré-dito ali, né, que poderia ser. Então, acho que tá justo, tá todo mundo justo ali. E, pô, obviamente, cara, não foi o Ancelotti que convocou o Léo Ortiz, o Wesley, então... Isso aí o Danilo talvez pode ter sido, né? Porque é um cara que talvez ele tenha exigido, assim, de quero estar junto, quero que esteja comigo. Mas eu acho que não foi ele ali, de fato, que convocou, né? Então acho que isso aí vai ser com o tempo pra gente ver mesmo o que ele acha, o que ele pensa de cada um. Bom, Vitor? Cara, eu discordo do Matheus. Eu acho que o Neymar tem que ir quando ele estiver fisicamente bem. Eu entendo o ponto que ele trouxe, do Neymar participar e tal. Mas eu gosto quando o Ancelotti não convoca, porque o Neymar ainda não tem condição de mais de 45 minutos. E aí tudo bem, dá para debater. O Neymar atuando 45 minutos é melhor do que o Martinelli atuando 45 minutos, isso aí eu não tenho dúvida.
mas ele não tá fisicamente pronto para jogar 90, então eu acho que ele tem que estar fora do processo, e quando ele estiver bem fisicamente, ele vai voltar à seleção brasileira. Eu não tô falando que o Neymar não tem que voltar, pelo contrário, meu sonho é que o Neymar esteja bem para a Copa do Mundo, para me entregar 8 jogos. 8 jogos fisicamente bem. Depois disso ele pode sumir. Para mim, assim, se ele me entregar 8 jogos fisicamente bem e não jogar mais nada na carreira, tá ótimo. Eu só preciso de 8 jogos. Ah, antes disso, não me importa. Só 8 jogos. Só 8 joguinhos. Enquanto ele não estiver bem fisicamente, adeus. Não convocaria. Pode falar, cara. Ô, Vitor, você acha que se. Eu não sei quantas datas FIFA tem até o final do ano, tá? Mas tu acha que se o Neymar não for à seleção nesse ano, tu acha que ele joga no ano que vem? Tu acha que ele vai à Copa? Joga. Quando ele Tu estiver acha? bem fisicamente, no momento que ele estiver bem fisicamente, se ele estiver mais ou menos pra Copa, ele vai. Então, assim, Sério? tenho consciência disso. Consciência disso. Se ele tivesse nessa situação que ele tá agora fisicamente, a Copa fosse nessa convocação, ele iria, fato. Só Não que... teria nenhuma dúvida que ele iria também. E o Ancelotti deixou isso claro também. É puramente por condição física, né? Perfeito. Quando ele estiver bem fisicamente, ele retornará à seleção. Já que não está, eu acho justo ele ficar de fora, até para poder testar outros jogadores aí. A gente teve várias novidades, né? Teve o Antony, achei a convocação do Antony interessante demais, achei muito, muito acertada, até pelo fato dele estar voando, vive um dos melhores momentos na carreira. Vai ter uma final europeia para jogar agora contra o Chelsea, espero que vá bem, né? Por motivos motivos óbvios, né? E também porque eu torço pelo sucesso do Antony, gosto muito do atleta. Agora, a convocação duas convocações assim que não tem a menor condição. O atleta Gabriel Martinelli tá no processo hoje, é inviável, o Matheus falou, e assim, por isso que eu tiro um ponto da minha nota ao Ancelotti. Não dá para o Martinelli ser convocado a partir do momento que ele não é unanimidade nem no próprio clube. Ele não é, ele assim, hoje ele é visto como ponto fraco do Arsenal. Ele vai ser convocado. Eu acho que tem outras pontas para convocar, levaria, por exemplo, até outros jogadores, eu levaria o Igor Paixão do Feyenoord. Se fosse para levar entre ele e Martinelli, eu iria de Igor. Eu também acho que poderia ser um nome. Então acho. E outro nome assim que não dá, gente, é o Richarlison. Ah, ele trabalhou com o Ancelotti. Beleza. A temporada do Richarlison é de 5 gols, somando Premier League e Europa League. 5 gols. Não dá. Não tem a menor condição. Só vou contrapor essa do Richarlison aí. Eu acho que, obviamente, vocês também sabem disso, foi por ele ter trabalhado com o Richarlison e gostar. Mas, cara, eu acho que a gente ficar se baseando sempre em desempenho recente do cara, assim, é muito ruim, porque a gente sempre... Cara, o Igor Paixão tem números absurdos no Feyenoord. E aí, tipo, se ele for obrigatoriamente, ele vai tirar uma vaga, às vezes, de alguém que tá constante há muito tempo. Então, nesse caso não é. O Martinelli, pra mim, poderia não ter ido, e do Igor Paixão que não teria problema. Mas, assim, a gente ficar nessa renovação sempre automática, assim, de, o cara tá jogando bem aqui, agora é ele. O cara tá jogando mal, não é ele. Então, acho que fica muito nessa que o Casemiro saiu da seleção e aí voltou agora, nessa que grandes nomes, assim, saem do bolo, e eu não concordo. Eu acho que é, tipo, uma tentativa e erro muito grande, assim. Então, acho que tem que ser um negócio mais estruturado, assim, de uns caras que têm mais longevidade e são mais maduros, assim, mesmo, na parada, para não ficar um negócio muito de sem entrosamento e tal, renovando toda hora. Inclusive, Matheus, pra mim, se o Richarlison desempenhar na seleção, voltar pro Tottenham, não jogar nada, convoca de novo. Se ele render com o Ancelotti, é o que me interessa, irmão. Não, assim, e ele sempre desempenhou mais na seleção do que no clube, né? Ele sempre foi meio assim, né? Então... Exatamente. Então, assim, se ele desempenhar, beleza, mas não vejo motivo para ser convocado. Óbvio que o motivo é porque já trabalhou com o Ancelotti, não tem nenhuma dúvida disso. Se fosse outro técnico, não levaria, e tá tudo bem. Mas não concordo com a convocação. Eu gostei do Andrei, acho que é um garoto que merece oportunidade, tá bem na França, vai voltar pro Chelsea agora, já pro Mundial de Clubes, inclusive. Então, pode enfrentar o próprio Flamengo na fase de grupos. A convocação do Andreas, achei pouco citada aqui pelos colegas que amam o Andreas Pereira, mas é muito justa. Já deveria ter voltado à seleção, não entendi a ausência dele por tanto tempo. A convocação do Casemiro, infelizmente, não tem opção melhor. O Matheus pode soltar fogos, porque não tem ninguém melhor do que o Casemiro no momento hoje, e é um dos poucos que se salva no United, tá? Não é que ele está morrendo assim no United, está mal no United, não. É que o United todo é uma bagunça, né? E aí acaba que parece que tá todo mundo mal, mas o Casemiro se salva. Acho importante a volta dele. Achei legal o fato de 7 jogadores do Campeonato Brasileiro também. Já quebra uma ideia de que o Ancelotti só vai convocar os da Europa. Já dá uma quebrada nesse estigma que a gente colocou nele antes dele convocar pela primeira vez. As 2 ligas que ele mais convocou foi Premier League e Brasileirão com 7 atletas. Tudo bem que 5 do Flamengo, né? E aí a galera fala, o Alexandre de volta à seleção. Irmão, vai botar quem?
eu quero renovações nas laterais. Hoje um cara, conversando com um amigo na academia, falou, eu queria renovação na lateral. Eu falei, beleza, vou convocar quem? Foi essa a resposta, é o silêncio da live. Não tem quem convocar, ele ainda é o melhor. Então, vai ele. O Danilo convocado como zagueiro, achei interessante também. O Léo Ortiz foi convocado. Então, assim, no geral, achei uma boa convocação, com nomes ali que estão ali em processo de tentar uma vaga na Copa do Mundo, sabe? Nomes ali de teste, claramente. É o caso do Antony, é o caso do Martinelli, é o caso do próprio Richarlison, é o caso de alguns jogadores de futebol brasileiro, do Hugo, por exemplo. Então, achei interessante esses jogadores estarem ali. Então, no geral, eu achei uma convocação muito boa, mas com problemas no ataque, especificamente. Né? E tem muita gente lesionada, né? Só ressaltando. Ederson não foi porque tá lesionado, Rodrigo, Gabriel Magalhães, o Neymar não foi porque tá lesionado, o Pedro eu acho que também não foi porque não tá conseguindo atuar ainda 90 minutos completo. Então, assim, muita gente Bremer, fora dessa lista. Militão, tem muita gente. Militão, então, assim, muita gente. Então, assim, talvez alguém olhe hoje, um cara que não é tão ligado no futebol, e fala, nossa, esses são os nossos melhores? Não. Os nossos melhores, muitos deles estão lesionados. Então, tem que ter uma paciência com isso ainda também. Mas, no geral, achei uma boa convocação e vários jogadores tendo a oportunidade de se provar no contexto da seleção. Vamos ver se saem bem. Espero que dê tudo certo e que o Brasil volte a desempenhar e volte a ganhar nas eliminatórias, ganhando os 2 jogos, se possível, né? Perfeito, perfeito. Igor, eu queria te passar a palavra com a pergunta de um botafoguense. Vocês vão mesmo omitir a falta do atleta Marlon Freitas nessa lista? Bom, eu queria... Matheus, inclusive. Matheus Falcão. Eu queria falar que hoje eu e Igor tivemos um assunto que eu não vou trazer o tema a público, que é Luiz Henrique. Hoje a gente conversou sobre o atleta Luiz Henrique. Se o Igor quiser, ele traz a público. Mas Luiz Henrique, seleção, beleza? Agora, Marlon Freitas, eu não sei o que o Igor tem a dizer. Pode Só falar, antes do Igor falar, o atleta Luiz Henrique está na frente do Martinelli hoje, tá? Bom, perfeito, Vitor. Perfeito. Agora, Igor, com a palavra. Eu sei que você tá meio chateado, tá, Igor, com a CBF, depois da saída do seu amigo Edinaldo. Sei que você tá meio bolado, não sei se você quer falar sobre CBF, sobre seleção, mas, por favor, te peço que faça esse esforço para nossa live aqui, para o bem de todos. Cara, assistir a coletiva hoje sem a presença do Ed foi uma facada, assim, pra mim, assim. Ver o Samir falando me destruiu. Mas vamos tentar superar isso e falar sobre o Ancelotti, né? Primeiro, é, cara, eu acho que os nomes. Eu vou começar falando que eu acho que, como o Vitor trouxe aí no final da fala dele, eu acho que tem muita gente aí que foi convocada porque tem outros machucados. Eu acho que, como falaram, acho que pro ataque dá pra gente falar de Neymar, de Rodrigo, do Endrick, do Pedro. Eu acho que todos esses vão frequentar a lista do Ancelotti e não foram nessa porque estão machucados. Só aí a gente tá falando de 4 nomes, que nomes contestados podem sair, como Richarlison, Martinelli, por exemplo, e aí você tem que ver uma outra galera ali e na zaga a mesma coisa. Eu confesso que eu me assustei um pouco com os zagueiros. Eu olhei e falei, pô, aí fica difícil, né? Quando eu olhei os nomes. Mas, pô, a gente tem acho que os 3 melhores zagueiros, assim. Bremer, Militão e Gabriel Magalhães, os 3 machucados no momento. Então, acho que junto com o Marquinhos e pelo visto o Danilo também, né? Porque o Danilo, que é reserva do Flamengo na zaga, também continua sendo convocado. Pelo visto, vai continuar fazendo parte do ciclo de qualquer maneira. Já estava fazendo com o Dorival, que também como esse quinto zagueiro. O Dorival já tinha feito isso na última convocação também, de levar 4 laterais e 5 zagueiros, com o Danilo sendo esse quinto zagueiro. E o Ancelotti manteve isso, então, pelo visto, eu acho que em condições normais, os 5 zagueiros vão ser esses, nas convocações ideais, assim, Marquinhos, Bremer, Militão e Gabriel Magalhães, claro, se todos eles voltarem de lesão no nível decente. Acho que o Ederson também vai acabar ganhando, né, recuperando essa vaga entre os convocados aí no gol. Então vai ficar essa disputa pelo terceiro goleiro. Gostei muito da convocação do Hugo. Naquela tier list que a gente fez aqui, a gente já tinha falado sobre isso. E eu já tinha dito que para outra convocação o meu nome já seria o Hugo para esse terceiro goleiro. Acho muito justo. Os laterais, eu acho que hoje, querendo ou não, é o ponto fraco da seleção brasileira. Eu acho que realmente destoa um pouco do nome nas outras posições.
não tem muito além, é isso aí que a gente tem mesmo, como o Vitor falou, se não convocar o Alexandre vai chamar quem? Não sei também. E a convocação do Alexandre não me incomoda não, gostei, tá jogando em alto nível no futebol brasileiro, é um cara muito seguro, que a gente nem precisa falar, enfim, me incomodou um pouco eles colocarem Alexander Ribeiro pro zagueiro do Lille lá. Eu acho que quando você tem que explicar o sobrenome do atleta que já tem algo errado por aí. Mas enfim, assim, você sabe a minha opinião sobre isso. Eu acho que é muito cedo. Acho que para Andrei, para o próprio. Eu, assim, como eu falei, eu acho que são nomes que, em condições normais, com todo mundo disponível, não vão estar sendo unânimes assim, na convocação. Eu acho que eu senti uma lista muito com essa cara de renovação, tá ligado? Aquela lista de primeira convocação depois de uma Copa, assim, que meio que muda tudo. Primeira vez que eu olhei, assim, me deu uma chocada, justamente por muitos nomes diferentes, não estava esperando isso, mas pro contexto da gente falou de lesão e de ninguém ter se firmado, gostei, acho que vale a aposta. Eu acho alguns nomes muito cedo para convocação, mas, como eu repito, no contexto que a gente está, eu acho que é um período de muito teste. Acho que eu discordo também do Matheus em relação ao Neymar. Eu acho que já está muito claro, né, que o Neymar vai fazer parte do ciclo, vai ser convocado e vai ser titular. Enfim, mesmo o Ancelotti deixou isso muito claro na coletiva. E eu acho, cara, que como você tem pouquíssimas datas FIFA até a Copa, eu acho que o Ancelotti tem que testar o máximo possível. E nesse contexto, eu não gastaria, entre aspas, uma vaga para um cara que a gente já sabe que vai estar lá, que já sabe que vai estar convocado e não consegue desempenhar o tempo todo em campo. Assim, eu acho que você tirar uma vaga de teste para levar um cara para grupo, esse cara sendo o Neymar, que é muito óbvio que ele vai estar na convocação, acho que não tem necessidade no momento, e pelo que o Ancelotti falou, foi tudo muito bem acordado com o Neymar, enfim, foi tudo muito costurado, muito claro, assim. E então, cara, eu acho que, no geral, acho que eu gostei, eu acho que tem alguns nomes contestáveis, mas como eu falei, eu acho que com todo mundo disponível, vai ter mais uma cara de seleção, assim, a gente vai conseguir ver mais do que a gente espera. Os nomes do futebol brasileiro, eu acho que claramente também não foi o Ancelotti que convocou. Acho que isso tende a diminuir, na minha opinião, eu acho um pouco. Eu acho que nas próximas convocações, acho que a gente vai ver menos nomes, claro, dependendo se os caras comerem a bola nos jogos da seleção, não. Mas eu acho que, dependendo, obviamente, do desempenho deles com a camisa da seleção, eu acho que isso tende a diminuir um pouco. Principalmente por esse fator Richarlison que vocês trouxeram, do Ancelotti preferir caras de confiança dele e tudo mais, enfim. Mas no geral é isso, eu gostei. Eu acho que o Andrés é um nome muito interessante de estar de volta. Eu gostei da convocação do Antony também. É um cara que já foi para a Copa do Mundo, já frequentou a seleção brasileira outras vezes, está vivendo um bom momento. Enfim, eu acho que ainda é muito longe do ideal da seleção brasileira ideal que a gente espera para uma Copa do Mundo, principalmente por causa das lesões. Acho que vale os testes, principalmente pelo contexto. No geral, gostei, não tem, acho que, nenhum absurdo, assim, que crime que foi cometido nessa convocação. E tô ansioso para a próxima, até porque eu acho que vai ter mais a cara do Ancelotti, a gente vai conseguir ver mais ainda do que ele quer, do que ele espera para a seleção.